A seguir, IIGD Irajá. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Qualquer dúvida no coração de que se a palavra vai funcionar ou não, acabou, esquece. Deus não admite que se duvide dele. Qualquer coisa que enche o coração e quebre o poder da fé, esquece, também não vai agradar a Deus. A fé é algo assim absoluto. Ela tem de encher. Se a fé fosse posta num copo, ela tinha que encher até não poder entrar mais uma gota. Ela pode até transbordar, mas ela não pode receber mais nada. Só fé. Então nosso espírito, vamos dizer que é esse copo. Então se eu quero vencer o que ninguém está conseguindo vencer, eu esqueço tudo à minha volta, como Deus falou para Josué. Eu não olho nem para a direita nem para a esquerda. Eu não olho para a vida do seu fulano, que tem o mesmo problema, que é de Jesus e não venceu. Eu não olho para a dona fulana, que tem a mesma doença, que é de Jesus e não conseguiu vencer. Eu olho só para Jesus. Por quê? Porque dele vem a minha bênção, dele vem a minha vitória. O Espírito de Deus está olhando o meu coração. Assim aconteceu com quem? Com Davi. Dá uma olhadinha no versículo 33, a princípio, e no 34. Vamos lá? O 33. Não, vamos pegar o 32. Vamos pegar o contexto. 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Tudo isso do 34, tudo isso foi feito e aconteceu para esse grupo do 32 e outros que não estão relacionados aqui e alguns que estão relacionados antes, como foi o caso de Moisés. Alguns outros que agradaram a Deus, como foi o caso de Abel, está tudo aqui. Agora você dá uma olhadinha e atenta bem, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho da segurança do Davi, da vitória de Jefté sobre as mágoas e amarguras e revoltas, porque a gente só fala do Jefté no caso da filha, mas não fala que ele foi expulso de casa, excluído da família, odiado pelos irmãos, abjeto a todo mundo, e ele vai morar na rua, ele vira morador de rua. O Jefté virou morador de rua. Ele era filho de um judeu que teve um caso com uma prostituta. Ele nasceu, a mãe não quis saber dele, possivelmente nunca deu de mamar aquele filho. Ele nasceu, ela deve ter achado que ele era uma coisa. Ela era uma prostituta, ela não queria criar filho. Ali está falando de Jefté. E o pai dele o toma, só que ele casa com outra mulher. E ele tem outros filhos com a esposa, agora com a sua mulher, a sua esposa. E aquela prostituta, ela passou na vida dele, acabou. Talvez um período de desvio, não sei o que houve com aquele homem. A Bíblia não explica o caso do pai, só diz que ele era filho de uma prostituta. Mas ele foi criado pelo pai. E é muito interessante, porque os irmãos dizem assim na cara dele, mas na cara dele: sai daqui, você é filho de prostituta, some daqui. Vai lá, vai pra rua, desaparece. E de tanto ouvir aquilo, um dia ele apanhou as toalhinhas dele e foi embora. Foi embora. Sabe para onde ele foi? Para a rua. A Bíblia diz que os companheiros dele eram os vadios da rua. Mas você está pensando que ele virou esponja e absorveu tudo aquilo que estava à volta dele? Para, meu irmão. Tem gente que se parar num hospital, absorve tudo que todo mundo tem ali, entra mal e sai pior, morre lá dentro. Tem gente que se bater uma doença e tiver um diagnóstico, a pessoa já afunda, já deixa de comer, já não quer mais viver. Não luta, não combate, e o diabo ganha o terreno. Irmãos, não há nada que Jesus não possa fazer pelo seu povo. Não há nada que ele não tenha feito. Absolutamente nada. Mas é a tua fé que vai te dar os resultados.
É o teu coração na palavra, é o teu coração no Espírito de Deus. Não é olhando para um, olhando para o outro, não. E se você já ouviu, já pregamos bastante sobre isso, não agora recente, mas há muito tempo. O Jefté, de morador de rua, ele acabou a vida como juiz. Ele foi um dos juízes de Israel. Morador de rua. Ex-morador de rua, agora um juiz. Exatamente. Ele nunca absorveu o que estava à volta dele. Ele colocou dentro dele que ele ia vencer. Uma coisa ele não esqueceu. Embora o pai estivesse desviado, viveu a vida que viveu, ele guardava o que ele sabia de Deus, ele guardava. E aí, depois ele tinha uma casa. Tanto que ele faz aquele voto sem imaginar quem vai sair da porta da casa dele, era a filha. Ele casa, ele constitui família. Ele não virou bandido. O Davi, ele enfrentou o Golias. O Golias pode-se dizer que ele representa o maior problema que uma pessoa, um ser humano pode enfrentar na sua vida, na sua vida pessoal, ou na sua vida familiar, ou na sua saúde. O Golias é um gigante. Ninguém quer combatê-lo. Todo mundo tem medo dele. Todo mundo tem medo de doenças, de algumas doenças. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Muita gente tem medo disso, medo daquilo. O Davi não. O Davi era um menino que estava lá no campo. Enquanto ele cuidava das ovelhas do pai, os irmãos dele estavam se preparando. Tanto que quando Samuel foi visitar a família, o profeta colocou os olhos nos irmãos de Davi, que eram super apresentáveis, e achou que o mais velho já era o rei escolhido de Deus, pela apresentação, pela cultura, pela aparência. E Deus falou claramente no coração do Samuel: não, Samuel, eu não escolhi esse não. Samuel vai para o segundo e Deus diz: não, Samuel, também esse eu não escolhi. Aí ele vai para o terceiro e diz: também não escolhi esse. E assim passam os 7. Eram 8 com Davi. E aí Deus virou-se para Samuel e falou abertamente, está na Bíblia e você conhece: Samuel, não atente para a sua aparência, ou seja, tira os olhos da aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Às vezes a pessoa não dá crédito nenhum, irmãos. Às vezes alguém traz um parente no culto, às vezes traz um amigo, e a pessoa que não está acostumada, ainda não conhece Jesus, ela fica olhando, né? Tá, igreja bonita, igreja grande, mas ela olha: quem é essa senhora? Quando é que o pastor vai entrar? Quando é que o pastor vai entrar? O pastor Oscar fez isso quando ele chegou na igreja. Essa senhora ora, louva, bonitinho, tá tudo bem, mas cadê o pastor? Que ninguém dá crédito. Por quê? Meu irmão, onde Jesus estiver, o impossível é vencido, meu irmão. O diabo é derrotado. O mal não resiste a Jesus. Mas e aí? Então Davi, o que aconteceu com Davi? Ninguém quis enfrentar o Golias. E o Davi então virou-se para o grupo e disse: eu vou lutar contra o Golias. Mas eu vou contra o Golias em o nome do Senhor dos Exércitos. Você está pensando que eu, um garoto do campo, com um estilinguezinho, uma funda, eu vou conseguir? Não, mas eu vou conseguir porque o Senhor dos Exércitos é comigo. Quem vai acabar com o Golias é o meu Deus, não sou eu. Eu só vou ser um instrumento de Deus. Deus só quer que você tenha fé e de repente que você fale. Mas de repente são os seus olhos espirituais que ainda estão turvados, que ainda estão assim, vamos dizer, ofuscados. Que é isso, pastora? Marca essa página aqui, vamos. Mateus capítulo 6. Quem lê comigo o versículo 22? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, uma atenção maior e mais insistente com essa palavra. A candeia é a luz, né? A luminária. A luminária do corpo são os olhos. E pastor, os meus olhos, os olhos do entendimento, os olhos da fé. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, pronto. Normalmente o que acontece, irmãos? Atenção. O que acontece com a pessoa
que sofre do medo quando uma anormalidade aparece no seu corpo. Eu falei com quem tem medo. É claro que essa pessoa tem uma reação ou uma ação segundo o seu medo. O medo faz agir ou reagir. Meu Deus, o que é isso? Pronto, o diabo já ganhou terreno. O diabo já ganhou o terreno. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pastora, como é que uma pessoa pode ter olhos bons com o mal no seu corpo? O mal veio de Deus ou do diabo? E Jesus não te deu poder sobre o diabo? Monta o quebra-cabeça. O mal veio de Deus ou do diabo? Tá fraco. O mal veio de Deus ou do diabo? E Jesus não te deu poder sobre o diabo? O problema é que a pessoa olha o mal e não olha o diabo. Ela não vê que o diabo agiu, que ele está por perto. Irmãos, com coração. Tem gente que está igual aquele bichinho na coleira do diabo. Que isso? Igual aquele bichinho na coleira. Você vai para onde eu for, entendeu? Você vai para onde eu te levar. Você não sai daqui da sua coleira. Vem, volta. Você não vai. Você vai. Você vai fazer hemodiálise, você vai. Você vai para o hospital, você vai morrer, você vai. O diabo não é burro. Que isso, pastora? Olha para a palavra, igreja. Quando Deus criou o homem e a mulher, antes de criá-los, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem. A imagem do medo ou do poder? Pronto. Então você já sabe que você tem que vencer o medo para ter a imagem de Deus. Será que a gente está entendendo? Então aqui diz que estes venceram pelo poder da fé. Eles venceram o quê? Reinos. Irmãos, o câncer é um reino. É um reino maligno que pode levar à morte. A miséria é um reino que pode levar à sarjeta, aos lugares mais obscuros dessa terra, ao mau cheiro da miséria e da fome. Você tem que decidir vencer os reinos. Qual foi o reino que se levantou? Enquanto você sentir, pensar e falar como todo mundo fala, a tua fé acabou, ou ela nunca existiu. Sem fé é impossível agradar. Deus não vai trabalhar na tua vida para curar um Alzheimer, porque não tem cura para a ciência. Mas para Jesus é uma brincadeirinha. Ele vai ter o maior prazer em brincar de mandar um anjo ou dar um toque e dizer: ei, chega para lá, esse é meu filho. Deus é do tamanho da tua fé. Fala para o teu irmão: Deus é do tamanho da tua fé. Ai, pastor, eu estou perdido. Por quê? Porque agora eu não estou vendo Deus. Deus é do tamanho da nossa fé. Todo o povo de Israel, irmãos, quando ouviu as ameaças de Golias, olhou para o Golias. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele olhou para Jesus. Que é isso, pastor? O Davi não conhecia Jesus. Conhecia. Jesus é a palavra. Antes de Jesus se tornar um homem, ele sempre existiu na palavra. Olha, eu vou gravar o galo do vizinho, vou botar aqui no pendrive. Quando o galo cantar é porque tem algumas pessoas dormindo. Culto não é para dormir. É para aprender e servir a Deus e vencer as batalhas. É para derrotar o diabo, é para acabar com a raça do mal. Irmãos, eles venceram o reino. Tudo que se estabelece de ruim, de mal, quer seja no corpo, no espírito, na mente, uma perturbação, na carne, uma doença, no casamento, vamos lá, as brigas, as divergências, tudo que se cria na vida de um ser humano e que não é bom, é um reino satânico. O diabo conseguiu montar um reino. Às vezes no atendimento a gente é obrigado a dar um tratamento de choque e dizer: escuta,
Vamos lá, dá uma ordem de despejo para o diabo. Por quê? Porque você ofereceu a casa para ele. Tua casa está entregue a ele. O teu coração, que deveria ser a sala de estar de Deus, está turbulento, raivoso ou apavorado. A tua mente, que deveria estar firmada com bons pensamentos, a tua mente está uma confusão tenebrosa. Está tão confusa, tão embaralhada, que está aquele quarto de perna para o lado, de cabeça para baixo. Por que você não consegue dormir? Você imagina como é que está a tua cabeça, o que está aí dentro. A cama está com a perna para cima, o colchão está em pé no canto, tem tralha para todo lado, você dá um passo, não consegue dar dois, está tudo na cabeça. O que é isso? Pois é, não é por acaso que muita gente vai parar num sanatório. Pensa tanto, se perturba tanto, a doença toma conta, fica latejante na cabeça, que o corpo todo é tomado. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vai no 23. Quem lê comigo em voz alta? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. O que nós entendemos aqui nesses dois versículos? Que a forma como você vê o problema pode dar espaço para ele crescer à vontade. A forma como você vê o mal pode literalmente ampliar os espaços do mal. Mas se você começar a estreitar o espaço do diabo e dizer não adianta, pode parecer que você está, mas eu sei em quem tenho crido, porque está escrito. Agora é crer e falar, é crer e pensar, é pensar e falar, é pensar e crer e falar. Pastor, você tem que trabalhar isso dentro de você. Você quer ficar curado de uma doença incurável? Sem Jesus, impossível. Você quer que Jesus cure? Ele vai trabalhar em espírito em você. Ele te examina. Ele não encontra a fé, ele encontra o medo. Ele não encontra uma certeza de pensamentos de futuro. Ele encontra pensamentos de morte. Essa senhora disse: pastora, de alguma forma o câncer está associado à morte. E era isso que estava na minha mente. E o diabo se aproveitava e soprava nos meus ouvidos. Era um tormento. Ela disse: hoje eu não tenho medo de mais nada. Eu sei que eu estou curada. Agora nós vamos voltar. Será que nós entendemos isso aqui? Bem, voltando lá em Hebreus 11. Hebreus 11, 33. Vamos juntos? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Vamos não alcançar promessas? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que é isso? Uma promessa de Deus. Agora, como é que eles alcançaram o cumprimento dessas promessas? Pela fé. Então eu preciso alimentar uma fé para vencer aquele mal. Eu preciso alimentar uma fé para alcançar uma bênção. Tá bom, mas aí a pessoa não busca fé, não medita, não ora, não se enche do Espírito e toda hora vai orar. E sai da oração do jeito que entrou. E vai toda hora pedir a mesma coisa. E volta da oração com a mesma ansiedade. E ela vai, e ela volta com os mesmos medos. Acabou, igreja. Coloca Deus dentro de você. Coloca o Espírito de Deus, encha-se do Espírito. Olhe para a grandeza de Deus. Olha para o Calvário. Escuta, Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus. E Ele deixa a sua glória e desce à terra. Você tem que pensar assim, presta atenção no pensamento, o raciocínio que o cristão tem de ter. Às vezes o cristão, ele é tão pobrezinho espiritualmente, ele é tão pobrezinho espiritualmente, que ele pensa: Jesus morreu por todos. Sim, está escrito. Mas antes de qualquer coisa, Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Vou cantar para você um pedacinho. Olha, ninguém conhece, mas vou cantar. Eu posso? Não vai, eu prometo que não vai agredir os ouvidos. Assim, ó. Foi por amor que Jesus morreu por mim. Foi por amor que Jesus sofreu assim.
ficou calado, angustiado, pagou o preço do meu pecado. Foi por amor que Jesus venceu por mim. Não é para me aplaudir, não. É que eu estava num dia em casa, eu estava numa consagração, eu comecei a pensar no Calvário. Eu entrei no Calvário, por quê? Eu tinha uma gastrite nervosa e conheci Jesus, ele me curou. Em poucos dias eu não tinha mais. Eu passei muitos anos sem poder me alimentar direito. Eu tinha uns problemas alimentares seríssimos. Não podia comer gordura, não podia comer isso, não podia comer aquilo, não podia comer camarão, não podia... E aí eu comecei a entender o Calvário. Eu comecei a entender. Aí parecia que eu viajei, fui lá no Getsemane e fiquei com Jesus no Getsemane. Eu vi Jesus assim apavorado por causa da humanidade. E eu falei, caramba, ele venceu os meus medos, ele sentiu o meu medo. Que isso? Você marca aqui, promete que vai rapidinho? Então vai em Marcos capítulo 14. Vamos lá, todo mundo, rapidinho, rapidinho. Dá uma olhadinha no 32 até o 34. Só isso aqui, a gente já vai parar por cada hora. Marcos 14, 32. Quem vai ler o 32? E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, a Tiago e a João e começou a ter o quê? Peraí, começou a ter o quê? Peraí, começou a ter o quê? E a angustiar-se. Dá uma paradinha. Jesus sentiu angústia e pavor. Então Jesus teve medo de se entregar no Calvário? Não, irmãos. Ele não teve medo de se entregar. Ele teve o teu medo. Ele teve o teu pavor. Ele teve o meu medo, o meu pavor. Ele estava te representando, ele estava me representando. Ele se angustiou no nosso lugar. Agora vai no 3. No terceiro versículo, que é o 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. Vou te provar que não foi por ele e foi por nós. Depois que ele ora as 3 vezes, ele vai e volta até os discípulos e diz, e chegando, 37, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? E já orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que Jesus disse? Vigia. Por quê? Porque eu fui lá ficar junto do Pai para vigiar. Tem gente que não vigia. Pessoal, quando você adentrar no grande sacrifício que te comprou e você entender que Jesus pensou em você, que Ele olhou para você, que Ele viu você e que Ele quis te comprar, que Ele quis te curar, que até hoje Ele olha para você e talvez você não tenha dado até hoje a devida atenção a Ele. Enquanto as atenções não forem totais para aquilo que Ele fez por cada um, Ele não pode cuidar de cada um, porque não há atenção para com Ele. Não é Deus que faz a diferença, quem faz a diferença é você. Quem faz a diferença sou eu. Quantas pessoas haviam doentes quando aquela mulher hemorrágica tocou em Jesus? Jesus parou tudo para dar uma atenção só para ela. E ele perguntou, quem me tocou? O Pedro disse, Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e tu dizes, quem te tocou, Senhor? A multidão está te apertando, você não está enxergando, você não está vendo, todo mundo te empurra para um lado, te empurra para o outro, você está aí, ó, só quer andar e todo mundo quer te tocar. Alguém me tocou, foi alguém me tocou, eu bem senti que de mim saiu virtude. Uma multidão tocou Jesus, só uma recebeu de Jesus, só para ela foi liberada a virtude. 50 com Alzheimer, só um é curado. Mas por quê? Só esse tocou na orla do manto de Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.